Amém. Irmãos, como nós sabemos, sábado vai ter o evangelismo, né? E ontem lá no Bobs, nós conversamos com ele, estava passando por Campão lá, na casa dele. E ele aceitou bem, a mulher de frente já disse que ela não boa e que ela ia, sabe? Aí você desceu lá, está me convidando, foi? Foi muito bom. Então eu queria estimular os irmãos a estar com moço, né? Para mostrar prazer, dar uma alegria e trazer essa alegria, né? Lá para a casa dele, para a mulher dele. A gente está muito tempo evangelizando para ele, porque sabe que é que se passa com as pessoas, né? Mas sabe uma coisa? Ele sempre tem a preocupação, né, Mozinho? Ele está levando a gente de uma casa, né? E hoje ele está trazendo uma pessoa. Sempre é uma pessoa nova. Então, se o cérebro, né, o cara que está lá, mas tudo é muito, sabe? Se estimular, comprar nas condições, vai estar lá, sabe? Porque do jeito que a gente fica pensando assim, né? Mas a gente fica triste quando os irmãos falam aqui na verdade. Você vai com uma pessoa mostrar a igreja, mostrar tudo. E aquela pessoa se sente alegre, valorizada quando ela vê mais pessoas, né? Quando ela vê o povo, na verdade. É claro que o Senhor está preocupado com o mundo, né? Mas a nossa motivação, a nossa vida, ela consegue se contagiar as pessoas nessa pregação da Evangelho. Então fica para todos nós uma pode se organizar para aproveitar esse momento, né? A gente está vendo esse realmente normal. Música aí, né? Na página 21. Cento e 45. Amém? Vamos orar ao Senhor. Olha, Santo Deus, poderoso Pai, difícil obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesse espaço físico, como igreja tua, como membros, Senhor Deus, como unidade, formando esse povo que é Deus, que nos vai te glorificar, te exaltar, vai examinar da tua escritura, que nós fortalecemos, Senhor Deus, estarmos aprendendo cada vez mais o teu ensinamento. Muito obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor Deus. O Senhor sabe da nossa alegria, a motivação, foi o Senhor que nos percebi, que possamos te exaltar, te agradecer para você. Você é Deus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, te agradecemos. Meu de Deus, fui amado, Jesus Cristo, amém. 21, de 145, 21, 145. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver na igreja a promessa que diz: aquele que tem obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, o fruto de um avivamento. Oh, vai chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia mover o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Oh, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, e façam brotar a semente, o fruto de um avivamento.
com poder e graça em nossa nação. Ungido com poder e graça em nossa nação. 142. Dai-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas por eu cantar, mas em todos os momentos que me levais a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Meu Deus, dai-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levais a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Irmãos, na parte do vídeo, esse é um pouquinho, sabe? Mas aqui traz lembranças boas. Aqui eu estava entrando na igreja e o irmão que estava em cima não estava comigo, sabe? Muito bom. A página 20 é o 133. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o
não te detenhas, glórias meus. 21 de novo, 143. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantemos para o teu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Aí viemos por amor, ó Cristo, aceite a nossa oração e nossas vidas no altar de Deus. Ouvi a nossa oração. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Volta lá. Cristo voltarás, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Santo Deus, você recebe isso na tua presença. Que possamos ter os seus dados, um vaso e o outro. Possamos ser usados como instrumento para o louvor e glória. Te pedimos, Senhor Deus, discernimento, sabedoria. Abençoa o irmão Aziz, Senhor Deus, que continua abençoando o teu servo, fiel, Senhor Deus, que tem zelo pela tua palavra. Segura nesse momento, Senhor Deus, em que a tua palavra, Senhor Deus, possa soar através da voz dele, nos trazendo, Senhor Deus, vida, esperança e ensinamento, Senhor Deus, pois ele vai ser agora o ministro da tua palavra. Abençoa o teu servo, Senhor Deus, e compus nossas orações, abra nossa mente, Senhor Deus, abra nosso entendimento, para que possamos, Senhor Deus, não sermos apenas bons ouvintes da tua palavra, mas que possamos ser praticantes. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu filho amado, pelo Espírito. Amém. Oi, irmãos. Boa noite, irmão. Graças a Deus a todos nós. Amém. Estamos estudando essa proposta
e aqueles irmãos, etc. Nessa reta final desse capítulo 2, o apóstolo Pedro ele vem dando ensinamentos de comportamental. E aqui, a partir do versículo 18, é uma exaltação, um ensinamento para os servos. Naquele tempo, eram os escravos, pessoas que serviam, escravos. Hoje não tem mais escravidão. Escravidão foi abolida no Brasil. Mas tem servos, né? E ele começa, a partir do versículo 18, vamos ler a partir do versículo 18, e vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra grave padecer do justiça. Porque de glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos, sofreis, isso é agradável. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que siga as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano, o qual, quando o judiaram, não judiaram, quando padecia, não ameaçava, mas o pregava que aquele que justamente. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado ao baixo início de nossa carne. Como eu falei, essa recomendação de Pedro aqui é para os servos que estão servindo, que estão sujeitos a senhores. Para o dia de hoje, podemos dizer que são os empregados, as pessoas que estão sujeitos a seres superiores. Eu creio que todos nós somos. Eu acredito que, mesmo quem tem o seu próprio patrão, ele é sujeito a algo, né? Tratar bem os seus clientes, ser uma pessoa humilde, honesta. E Pedro aqui, ele dá o exemplo de Jesus. O servo, ele dá o exemplo de Jesus, que Jesus, ele foi o servo. Ele sofreu, ele foi esbofeteado, ele foi afligido, mas ele só entregava. O exemplo que nós temos de Jesus como servo é Filipenses, né? Vai em Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Ao nível.
haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas adquiriu a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, o que Pedro chama a atenção de nós é de sermos obedientes, é de termos realmente o mesmo sentimento de obediência e de servir como teve Jesus. Como Paulo disse que ele não usurpou, ele não usou da sua posição com Deus, porque ele, ao tomar a forma humana, ele se tornou um servo, uma pessoa humilde, uma pessoa que estava sempre disposta a servir. Esse é o exemplo que nós temos, o exemplo maior é Jesus. Quando ele estava na terra, ele foi para o céu, estava sempre disposto, sempre humilde, e próprio ir lá em Mateus, aprender em mim, romanos e humilde de coração. Mas sempre somos chamados a olhar para Jesus, olhar para a humildade de Jesus e aprender o que é ser servido, o que é servir, o que é ser servo, o que é humildade. O próprio Jesus, antes, depois da ceia, pegou os apóstolos e passou a lavar os pés. Aquele ato era apenas para um escravo. A pessoa que tinha uma posição lá mais elevada não fazia uma prática daquela. E ali Jesus pegou os pés dos apóstolos e lavou. E ali ele mostrando quando nós devemos seguir esse exemplo de servir, de estar disposto a servir, de estar disposto a ser humilde, seja qual for a nossa posição. O homem ele vem muito para a questão de quando ele está numa posição elevada, ele querer ser prepotente, querer pisar em cima do outro. E Jesus, ele mostrou isso, e esse não é o nosso caráter como cristão. Nós, independente da nossa posição, se nós formos uma autoridade, uma posição elevada, nós tenhamos a humildade de servir. Muita gente vive no mundo hoje, às vezes se sujeitando ao patrão, querendo agradar o patrão, querendo conquistar a posição melhor, o patrão dele, o salário melhor, isso. Mas nós não, nós devemos fazer o intuito de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Isso é o exemplo que nós temos de Jesus. Em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for assim, por que há de ser? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser usado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, da luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que
nosso caráter de cristãos e de servos é exatamente ser um bom exemplo, dar bom exemplo, principalmente como servos, para que nosso bom exemplo seja visto realmente isso aí, servo. Isso é uma pessoa que tem a Jesus diz, né? Se as pessoas verem as nossas boas obras, nossas boas atitudes, Deus vai ser glorificado. O propósito é glorificar. Esse foi o propósito de Jesus. Jesus, quando foi humildemente, né, falou que ele era o próprio Deus, ele tinha discípulo do céu, Jesus escandalizou muita gente com essas palavras. Porque Jesus tinha se tornado a forma de céu, tinha se tornado semelhante ao homem. Então, quando Jesus falou algo, lá de que ele era bem superior, as pessoas ficaram escandalizadas. Então, Jesus ele não podia, na forma humana, ele não podia se exaltar. Se bem que ele quisesse, ele poderia. Mas na forma humana, ele não podia. Então, ele sempre mostrou essa forma de ser, forma de humildade. É uma grande lição que nós temos de Jesus para a nossa vida cotidiana, como servos, como cristão. Faz certeza que vivemos aí no mundo, nos deparamos com muitas pessoas prepotentes, patrões, dependentes, ignorantes. Eu já me deparei com muitas pessoas. Mas são pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que conhecem a Deus, que têm realmente conhecimento do que é ser um cristão, independente de ser independente da sua posição aí. Humildade é algo bastante bom, não é algo ruim. Vamos lá para Pedro. Pedro. Versículo 20. Por que a glória será essa? Que se pegando sois envergonhados, sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Como eu falei, né? Nós seguindo o exemplo de céu, sendo pessoas humildes, independente da nossa posição. Se nós passamos, se nós sofremos, se nós somos afligidos, né? Se alguém está realmente, o patrão está nos afligindo, nos humilhando, mas nós estamos ali, sendo obedientes às suas ordens, e nós temos o nosso salário pago, nós estamos sofrendo, né? Então
Se sofreis, isso é agradável a Deus. Ele disse que se nós sofremos, isso nós estamos agradando a Deus. Então, o sofrimento aqui, Pedro mostra que o sofrimento é algo realmente, é consequência, né, da vida que tem vindo nessa terra, sobre autoridades, né? Principalmente autoridades pagãs, prepotentes. E se nós estamos sobre isso, e nós cumprimos nosso papel de servo, de empregado, né, nós simplesmente estamos agradando a Deus. O propósito é agradar a Deus, e não ao homem. Porque para isso sois chamados, pois Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que se pisares. Como vimos, né, lá em Filipenses, por exemplo, lá de Cristo lavou os pés dos apóstolos, ele diz que Cristo deixou esse exemplo. Cristo deu esse exemplo. Um bom exemplo, né? Se possamos seguir um exemplo de Cristo, como cristãos, né? Como seus discípulos, seus seguidores. Então, o que nós podemos fazer? Seguir o exemplo de Cristo. Seguir as suas pisadas. O discípulo, o servo é aquele que segue a pisada do mestre. Está aqui, ficando aqui e sai da trave. Então, esse é o nosso papel como cristão. Seguir as pisadas do mestre, seguir o exemplo do mestre. Qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se a ele mesmo. Então, esse é o nosso papel. Não ser injuriado, também injuriado, e ser ameaçado, também ameaçado. Entregar a Deus. Porque nosso papel de servo e entregar a Deus as coisas justamente. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça pelas justificadoras. Sabe? Ele lembra o serviço de Jesus, a humildade de Jesus. O que Jesus fez aqui na terra foi para isso. Ele levou sobre si nossos pecados, sobre o madeiro. Como Paulo disse, ele foi obediente até a morte, no nosso cruz. Então, esse foi o papel de serviço de Jesus, da obediência de Jesus. Levar sobre si nossos pecados, para que nós, agora mortos, para o pecado, ou seja, viver uma vida em obediência a Cristo, viver uma vida seguindo os seus passos, possamos viver para a justiça, pelas suas pisaduras, somos sarados. Éramos como ovelha desgarrada, mas agora tem voltado ao pastor disso. Coisa boa, né? Coisa boa é a gente entender isso. Entender que quando nós não tínhamos conhecimento de Jesus, quando nós éramos lá no mundo arrogante, querendo viver segundo nossas próprias paixões, segundo nossas prepotências, nós éramos como uma ovelha desgarrada. Quando nós passamos a olhar para Jesus, aprender de Jesus, seguir seus passos, aí sim, aí
nós voltamos a ter o nosso pastor, o bispo da nossa história. Então, aqui encerra-se esse segundo capítulo dessa carta. Aí, próximo lá, a lista aí que vai continuar, né? Então, tem para outra. Amém? Amém. Bora. Orar. Vamos segurar o grupo, orar. Oremos. Seu Deus, Pai amado, que está nos céus, estamos aqui como servos, querendo, Pai, e reconhecer como o Senhor Jesus deixou um grande exemplo de servir, de ser obediente, de ser, Deus, paciente, de ser tolerante nessa terra, como forasteiro, como peregrinos aqui, Senhor, diz a tua palavra. E assim nós devemos ser, Senhor Deus, humildes, como o Senhor Jesus falou. Seguir, Senhor, as pisadas deles, seguir o exemplo deles. Não ser, Senhor Deus, arrogante. Ser, Senhor Deus, observador, Pai, dos teus ensinamentos, da tua palavra. Obedientes, como filhos obedientes, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, esse entendimento, como servos. Nos dê força, Senhor Deus, no nosso dia a dia, Pai, para sermos, Pai, obedientes, sujeitos, Senhor Deus, aqueles que são, Pai, superiores a nós, aqueles que têm poder, que nos dá, Senhor Deus, as ordens. Porque, cumprindo assim, Senhor Deus, nós estamos, Pai, fazendo a tua vontade. Estamos, Senhor Deus, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra. Estamos, Senhor Deus, seguindo os passos do teu filho, nosso bispo, nosso pastor da nossa vida. É em nome dele, em nome de Jesus, que nós te damos graças e te clamamos. Amém, Senhor. Olha o Senhor para ser. Aí no dia 9, Deus deve dar contigo.